Bom dia, amigos e amigas! Bom dia às mães que estão participando desse desafio de 21 dias Transforme Sua Maternidade. Já chegamos no nosso dia 20 e eu tenho certeza que se você está assistindo esses vídeos, está se dedicando com as tarefas, tem colocado em prática aquilo que nós falamos aqui, certamente você já tem muitos ganhos para me contar, né? Aliás, já aproveito para pedir para você, vai me contando como está sendo esse desafio, tudo que você já tem aprendido, tudo que você já tem aproveitado na sua família, com seus filhos. Que bom que você chegou até aqui. E se você por acaso está assistindo agora, chegou nesse desafio agora no finalzinho e tem interesse em receber os conteúdos passados para você fazer no seu tempo, começar lá no dia 1 e ir seguindo, né, dia a dia todos os desafios, manda para mim uma mensagem privada que eu encaminho por e-mail para você os links dos vídeos, as tarefas, os conteúdos, tudo certinho para que você também possa aproveitar, tá? De repente você soube, já estava andando o desafio, não tem problema. Só manda uma mensagem privada para mim e me fala o seu e-mail que eu encaminho tudo certo para você, tá bom? Nosso tema de hoje é desenvolva a si mesmo. Desculpa. Desenvolva a si mesmo. Por quê? Eu quero começar fazendo uma citação desse livro aqui, ó. Vocês podem achar que não tem nada a ver com maternidade. Os Segredos da Mente Milionária, de Harv Eker. É um livro sobre finanças pessoais, né, que ele fala sobre organização financeira, que esses tempos eu estava lendo e lógico, como mãe, tudo que eu olho, eu coloco olhares voltados à educação das minhas filhas, voltados ao meu próprio desenvolvimento. E aí ele tem uma definição aqui interessantíssima sobre a forma de resolver problemas. Eu vou ler um trechinho para você e depois a gente entra mais no assunto e eu contextualizo aqui para você, tá bom? Ele diz assim: o segredo do sucesso não é tentar evitar os problemas, nem se esquivar ou se livrar deles, mas crescer pessoalmente para se tornar maior do que qualquer adversidade. Olha que interessante. O autor fala aqui para nós que não adianta nós tentarmos fugir dos problemas. E aqui, claro, a gente coloca isso já voltado para nossa família, para o nosso casamento, para nossa maternidade. Nós temos a tentação, todos nós, todos os dias, temos a tentação de querer fugir dos problemas. Por exemplo, quando isso acontece? Quando um filho tá dando um piti, tá dando uma daquelas crises lá, qual que é a tentação? Pode ser dois extremos. Ou você fala, ai, tá bom, toma o que você quer, porque é mais fácil resolver o problema. Então eu vou tentar fugir do problema e dou o que ele quer simplesmente. Eu resolvo temporariamente aquela crise. Ou então eu falo pra ele, não, eu não vou dar e pronto, eu sou a mãe aqui e você obedece, ponto. Temporariamente eu também resolvi ou fugi daquele problema. Mas veja que esses dois comportamentos, tanto da permissividade, de eu dar tudo que a criança quer, eu dar sempre a razão para a criança, ou então o comportamento da agressividade, da imposição, do autoritarismo, os dois podem ter consequências que não são as melhores a longo prazo, né? Não ali naquele momento talvez, porque a criança, enquanto ela é pequena, ela obedece, porque ela se sente frágil diante do pai e da mãe que são autoridade, então ela precisa obedecer. Agora isso num longo prazo pode trazer consequências. Então veja que essas atitudes mostram quando nós estamos tentando fugir do problema. O que o autor do livro, desse livro aqui, o que ele fala para nós? Ele diz assim, imagina uma situação em que você é uma mãe de desenvolvimento pessoal nível 2, né? Imagina que eu sou uma mãe de desenvolvimento pessoal nível 2. No meu controle das minhas emoções, na minha inteligência emocional, no quanto eu já estudei para ser mãe, no quanto eu já aprendi sobre educação de filhos, o quanto eu já li, o quanto eu já fiz curso sobre isso, se eu já busquei ajuda sobre isso. Imagina que eu estou no nível 2, né? Eu não desenvolvi muito, desde que eu me tornei mãe eu busquei um pouquinho e ponto. Se eu tenho um problema com os meus filhos, que é nível 5, esse problema vai ser visto como um grande problema, porque eu sou nível 2, meu nível de desenvolvimento pessoal é nível 2. E o problema 5, lógico, ele está acima das minhas capacidades. Isso vai me tirar o sono, isso vai me tirar a paz, eu vou entrar em conflito até no meu casamento por causa desse problema com meu filho.
não vou conseguir trabalhar direito, não vou conseguir prestar atenção no que estou fazendo. Então, tudo isso vai me levar a pensar que esse problema é enorme. Então, se eu tenho um problema com os meus filhos, nível 5, e eu sou nível 2 de desenvolvimento, esse vai ser um problema praticamente impossível de ser ultrapassado. Mas aí imagina que você se determina a se desenvolver enquanto pessoa. Fala, não, eu vou estudar, eu tô tendo filhos adolescentes, por exemplo, muitas mães vieram me perguntar sobre isso. Meus filhos estão chegando na adolescência, eu tô vendo que a situação tá mudando, eu não sei como lidar com isso, não sei como administrar, então eu vou ler, eu vou fazer cursos, eu vou buscar ajuda, eu vou fazer coaching, eu vou buscar um psicólogo, eu vou buscar alguma coisa. Eu vou me desenvolver, vou me determinar a estudar inteligência emocional, por exemplo. E imagina que dia após dia eu vou indo, vou me dedicando, vou estudando, vou fazendo o possível e eu chego no nível de desenvolvimento nível 8. Esse mesmo problema, que era grande, que era enorme, agora ele já não é mais um grande problema. Ele é um problema pequeno. O mesmo problema, ele se torna um problema pequeno. E veja que mais um pouquinho, imagina que você deu duro nisso, você resolveu fazer o possível para estudar, para aprender, para se desenvolver e colocou tudo isso na prática, você fez o desafio, você fez todas as tarefas, você buscou ajuda, você fez coaching, você leu, você estudou sobre maternidade, você leu livros e aí você chegou no nível 10 de desenvolvimento. Nossa, você tá super bem, você tá super realizada, super... Aquele problema nível 5... nem vai mais ser um problema. Então, a mesma situação. Imagina talvez que você tenha um filho de 2 anos, 2 para 3 anos. Muitas mães eu sei aqui que tem, como eu tenho também, a minha mais novinha tem essa idade, de 2 para 3 anos, que estão passando lá pelas fases de birras, de dificuldade em lidar com as próprias emoções, de não saber ouvir não. Então, se esse problema parece um problema muito grande para você, veja que a questão aqui não é o tamanho do problema, e sempre é o nosso próprio tamanho. Se você tem um problema, e não só na maternidade, se você tem um problema que parece muito grande para você, talvez porque você ainda esteja com desenvolvimento pessoal pequeno. Interessante, né? A gente mudar o ponto de vista. Eu esqueci de trazer aqui, eu ia mostrar para vocês um outro livro, tá? Ficou lá no apartamento. Um livro do Dale Carnegie, que é simplesmente fantástico. E tem muita coisa que dá pra gente usar também no nosso dia a dia enquanto mães e também pra vida, né? Em todos os relacionamentos. Como fazer amigos e influenciar pessoas. O Dale Carnegie fala assim, que o tamanho de uma pessoa pode ser medido com o tamanho das coisas que a deixam irritada. Vou repetir para você entender, eu não lembro se exatamente as palavras são essas, tá? Depois eu copio lá no livro e coloque nos comentários pra gente conferir bem certinho depois. Mas o tamanho de uma pessoa pode ser medido pelo tamanho das coisas que a deixam irritada. Você se irrita com coisas pequenas, coisas simples, coisas corriqueiras que não seria nem motivo para irritação? Isso pode ser um sinal de que você precisa investir em desenvolvimento pessoal. Por outro lado, se você consegue administrar coisas de tamanho pequeno, de tamanho médio, sem perder a paciência, sem sair da sua calma, da sua tranquilidade, significa que você já está alcançando um tamanho maior. Então veja, a referência aqui não é o tamanho do problema, é o meu próprio tamanho. Vou fazer um desafio para você. Então, o que nós vamos ter como tarefa hoje? O que nós vamos fazer no dia de hoje? Você vai pensar em um grande problema que você tem hoje na sua vida, na educação dos seus filhos, ou no seu casamento, ou no seu trabalho, né? Eu tô falando aqui no contexto de maternidade, mas você pode aplicar para o que você quiser. Então, você vai escolher um grande problema que para você hoje pareça um grande problema. Você vai fazer uma lista com 10 possíveis soluções. Por exemplo, vamos voltar naquela situação que eu dei o exemplo antes, uma mãe que para ela o grande problema da vida dela está sendo lidar com as crises do filho pequeno.
está sendo lidar com aquelas crises de manha, de choro, se joga no chão e tal. O que essa mãe poderia fazer? Vamos citar algumas coisas. Seria 10 coisas nessa lista para fazer agora, não na hora da crise, né? Então poderia, por exemplo, eu vou ler sobre educação de crianças com essa idade. Eu vou dar mais tempo de atenção para o meu filho, eu vou dedicar tal hora do meu dia, tantos minutos, para sentar com meu filho e dar a ele o que ele precisa, atenção, contato, carinho, a minha atenção. Outra coisa, por exemplo, que eu poderia fazer, bom dia pessoal, sejam bem-vindos. Então, outra coisa que essa mãe poderia fazer, eu vou evitar deixar o meu filho com muito sono, com muita fome ou com muito cansaço. Eu vou fazer o possível para organizar a rotina de tal forma que ele nunca chegue nos extremos. Porque crianças nessa idade, quem já leu, já estudou, sabe, criança com muito sono, muita fome, muito cansaço, vai ter crise de birra mesmo. Eles não têm como controlar a emoção deles ainda, não tem como controlar tudo isso. Então, ela poderia fazer essas coisas. Imagina que o seu grande problema seja no seu relacionamento conjugal, por exemplo. O que você poderia fazer? Qual é a situação? É falta de diálogo? É cobrança? O que acontece? Então você vai elencar 10 possíveis soluções para esse problema. Por quê? Aí a gente tira o foco do problema e passa a focar na solução. Sabe que ontem aconteceu uma situação que me deu muito aprendizado. Ontem à noite, a minha filha mais velha de 9 anos, ela fazia um tempo que tinha pedido para mim que ia ter uma festa de confraternização, alguma coisa de uma escola de inglês aqui de Londrina, e ela tinha me pedido para ir nessa festa. Só que eu, a princípio, já tinha conversado com meu esposo na semana passada, nós conversamos e decidimos que ela não iria. Nós entendemos que nesse momento não era um ambiente que nós conhecíamos, não tinha nenhuma pessoa adulta que nós conhecêssemos lá. Na verdade, é só os alunos da escola de inglês que vão e os professores e monitores. Mas ia ter mais de 100 alunos, entre crianças e adolescentes, então um monte de gente desconhecida e eu não poderia estar lá para cuidar, eles não permitem a entrada de pais, enfim. Então nós tínhamos conversado e decidimos que ela não iria. E resolvemos, conversamos com ela, estava tudo certo. Mas aí ontem, que era o dia da festinha, na escola as amiguinhas todas falando a respeito, e falando, e se animando, e não sei o que, e fantasia, e blá 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 e tal. E ela chegou em casa da escola e começou a ter toda aquela encrenca, aquela confusão, porque ela queria muito ir, começou a chorar e prantos e tal, né? Quem tem filho com essa idade já sabe do que eu tô falando. E argumentação, mas por que, mamãe? Eu quero saber isso, e por que? E não entendi e tal. Eu vi ontem, depois que tudo se acalmou, eu expliquei de novo, eu e meu marido conversamos de novo, ela conversou com ele, eu conversei com ela. Então, nós decidimos que ela não iria, que ontem não era o momento para ela, né? Que nós não nos sentimos seguros de deixá-la ir para um lugar completamente desconhecido para nós, com pessoas completamente desconhecidas e sozinha, uma criança de 9 anos. Então, nós decidimos não deixá-la ir. E aquilo ontem, depois que tudo se acalmou, que ela fez toda aquela manha, quando eu disse que não, ela chorou, ela ficou brava, ela meio que quis ficar nervosa comigo e com meu esposo. Aí depois de tudo, ela se acalmou, ela pediu desculpas, falou que ela tinha agido daquela forma porque ela estava brava. Ela veio me abraçar, falou que me amava e tal, e pronto. Na hora que nós fomos deitar, estava tudo certo, estava tudo resolvido. Mas aquela situação ontem, talvez há algum tempo atrás, ela teria me tirado do chão, né? Ela teria me feito perder a cabeça, perder a paciência, explodir, estourar, porque alguns anos atrás isso para mim seria um grande problema, né? Foi desgastante emocionalmente falando, né? Enquanto mãe, né? Esses embates com filhos, não que seja um embate, né? Na forma figurada de dizer, mas de ter que apresentar uma opinião, um argumento e sustentar aquilo porque eu acreditava que era o melhor para minha filha. Mas ontem aquilo para mim não foi um grande problema, foi uma situação desafiadora, mas não foi um grande problema. E quando eu fui deitar ontem, eu já tinha pensado em falar sobre esse tema hoje, quando eu fui deitar aquilo trouxe paz pro meu coração, falou, puxa vida, que bom, acho que eu tô conseguindo dar os passos na direção certa, porque aquela situação ontem foi aos pouquinhos se resolvendo e tudo acabou da melhor forma. Então veja que o foco não pode ser o tamanho do problema, o foco tem que ser o meu tamanho. Porque
Não adianta nós tentarmos fugir dos problemas, né? Como a citaçãozinha que eu fiz para vocês do livro agora há pouco. Não adianta a gente querer fugir dos problemas enquanto mães. Nós teremos problemas. Não adianta você querer que seu filho não tenha crises de birra com 2 anos, que seu filho adolescente não tenha momentos de ele não se sentir compreendido, que seu filho ali da meia infância, que ele não tenha dificuldades na argumentação, de ele ter uma vontade diferente da sua. Isso é natural e vai acontecer. O que você pode fazer não é fugir ou evitar esses problemas, mas se desenvolver enquanto pessoa para estar pronta para quando esses problemas chegarem. Eles virão, então o que está sob o seu controle? Se desenvolver. Leia livros, faça cursos, faça coaching, procure ajuda, converse com mães que têm mais experiência que você. Isso vai te preparar para que você seja grande. Então, quando você se deparar com um grande problema, né? Eu já passei a tarefinha ali de fazer a lista das 10 possíveis soluções, 10 coisas que ajudariam a resolver esse problema. Mas uma postura também que você tem que ter é repetir para você mesma. Quando vem um grande problema, você repetir para você mesmo: eu posso lidar com esse problema. Eu sou maior do que esse problema. Então lembre-se, o tamanho de uma pessoa pode ser medido pelo tamanho das coisas que a deixam irritada. Então vamos fazer um diagnóstico aqui. Qual tem sido o seu tamanho? Qual deve ser o seu empenho daqui para frente para crescer? Então, mais do que ficar chateado e frustrado, puxa vida, eu me irrito com pouca coisa, então eu sou pequeno. Mais do que ter esse pensamento é chegar à conclusão: bom, tudo bem, eu tô assim, mas isso é estado atual. Vou mirar no meu estado desejado, que é crescer e me desenvolver para conseguir lidar com os problemas com maior facilidade. Conto com você aqui amanhã. Amanhã nós teremos o nosso último dia do nosso desafio e me aguarde amanhã cedinho também, 7 e pouco eu vou fazer a live ao vivo também. E me aguarde que amanhã eu vou trazer uma novidade, uma oportunidade pra gente continuar isso, pra quem sentir vontade, quem tiver interesse. Amanhã eu vou trazer mais informações pra vocês. Não perca, tá bom? Amanhã encerra o nosso desafio, mas a gente tem mais novidades chegando aí pela frente, tá bom? Tenha um bom dia, reflita a respeito desse tema que nós tivemos hoje e durante o dia procure se empenhar em fazer essa tarefa. Pense no seu grande problema, pense em 10 possíveis soluções e o que você vai fazer para se desenvolver daqui para frente. Conta comigo, tá bom? Estamos juntos nesse desafio que é a maternidade, não só nesses 21 dias, mas a vida toda enquanto mães, né? Essa é uma missão para todos os momentos. Deus abençoe seu dia, tudo de bom para você.